Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Vamos conversar um pouquinho? Eu estava pensando sobre isso, sobre a importância da gente não viver uma vida à revelia ou uma vida à deriva. O que significa isso? A importância da gente ter um ideal, da gente ter um propósito. Eu fiquei pensando quanto para mim é importante ter um para que acordar todos os dias, ter um para que estar sentada aqui conversando com você, que talvez eu nem conheça e nem sei se eu vou conhecer. Mas não podemos viver uma vida à deriva. O que isso significa? Viver sem uma intenção. Afinal das contas, o que mais interessa na nossa vida é a gente aprender a dar um significado para ela, um sentido para ela. E muitas vezes nós ficamos tão à mercê das coisas que acontecem lá fora. Nós somos tão manipuláveis às vezes, somos tão afetáveis, magoáveis, se é que existe essa palavra. E a gente esquece que quem tem que cuidar de assumir as rédeas das nossas vidas somos nós. É preciso que a gente tenha um senso de direção. A partir do momento que eu sei para que eu estou vivendo, eu vou criar comportamentos, pensamentos, atitudes alinhadas com esse propósito, com esse porquê. Eu te pergunto, qual é o seu porquê? Será que a sua vida está à deriva? Você sabe o que você quer? Você sabe por que faz o que você faz? Ou porque você deixa de fazer coisas que às vezes você pensa, nossa, eu poderia ter feito isso ou aquilo, eu poderia ter me posicionado, eu poderia ter falado e não falei. Você está colocando energia onde? Naquilo que faz sentido? Naquilo que te impulsiona, que preenche o seu coração de alegria? Ou você está colocando a sua energia em coisas que às vezes está fazendo você sofrer? Quando nós não temos uma ideia clara daquilo que nós queremos, nós começamos às vezes a viver uma vida que não é nossa, ou permitir que outras pessoas façam conosco coisas que a gente não merecia. Às vezes não merecemos, coisas que nos deixam reféns de situações. Então é sobre isso que eu quero refletir um pouquinho nesse episódio. Eu estou deixando a minha vida à deriva? Talvez você conheça essa expressão, né? Um barco à deriva. O que significa um barco à deriva? A maioria das vezes a gente sente assim também. Em algumas circunstâncias, quando a gente passa por muita turbulência, a gente começa a sentir a nossa vida como esse barco, sem direção, sem um curso definido. Às vezes nós somos levados pelas marés da vida, da rotina, pelas correntes das situações, pelos ventos dos compromissos, às vezes compromissos diários, que a gente vai ficando no automático e a gente não reflete muito. Por quê eu estou agindo assim? Né? E aí nós vamos nos perdendo de nós mesmos, nós vamos nos perdendo na imensidão desse mar da vida, sem uma noção clara para onde nós estamos indo. Às vezes a gente experimenta isso em situações pontuais. Por exemplo, eu experimentei isso logo após a pandemia, com o diagnóstico de câncer do meu querido marido, companheiro de vida, com a morte do meu pai. A gente começa a refletir, peraí, para onde que eu estou indo? O que eu quero fazer da minha vida? São reflexões que deveriam ser feitas diariamente. Mas aí, a gente começa a entender que nós somos o capitão do barco da nossa vida. Nós não podemos ficar muito tempo sem dar um direcionamento na vida. Nós precisamos assumir o leme, navegar com mais intencionalidade, aprender que é necessário a gente ter um direcionamento. E isso é fundamental para a gente alcançar nossas metas, nossos objetivos, para a nossa vida ter um significado. E quando a gente fala de intencionalidade, isso começa quando a gente se pergunta, peraí, para onde que eu estou indo? Para onde está indo esse meu relacionamento? Para onde está indo a minha autoestima? Se eu continuar me punindo, me autopunindo, se eu continuar judiando de mim? É importante a gente se perguntar o que realmente eu quero alcançar na minha vida. Quais são os meus sonhos, minhas aspirações? A partir do momento que eu começo a me perguntar, a gente vai abrindo dentro de nós também uma frestazinha, né? um espaço para a gente acordar a nossa vontade, para a gente traçar algum plano
para que a gente não fique rodando em círculos. Às vezes eu, que trabalho com pessoas há muitos anos, eu faço essa pergunta, né, para as pessoas: quantos relacionamentos mais você vai ter? Quantos casamentos? Para você entender que o problema não está lá fora. Para você entender que esse é o momento de você se autoconhecer. Tudo aquilo que nós não resolvemos internamente, a vida vai nos proporcionar uma oportunidade de aprendizado. Às vezes a gente fala tanto sobre isso, né? A importância de ter uma clareza mental. Para onde que eu quero ir? O que eu quero da minha vida? Mas uma coisa é a gente falar, e outra coisa é a gente, além de criar que na PNL a gente chama de BFO, essa boa formulação de objetivo, a gente parar um pouquinho para refletir. Que tipo de pensamentos eu devo ter? Que sentimentos eu poderia criar? Que ações eu preciso ter para chegar onde eu quero? Quando a gente começa a trabalhar as nossas habilidades de ser uma pessoa melhor a cada dia, quando a gente começa a se olhar e ao invés da gente ficar só colocando a culpa no sistema, a culpa no outro, a gente aprender a se perguntar: peraí, o que está acontecendo aqui no meu mundo interno? Que está fazendo com que eu esteja repetindo essa lição novamente? Quantas vezes você vai ter que cair para falar: agora eu vou aprender um jeito de andar que o tombo não seja tão grande? Não que a gente vai parar de cair, mas cair no mesmo buraco, do mesmo jeito sempre. É preciso parar, não é verdade? É preciso a gente parar todos os dias para ouvir a nossa alma, para conversar com o nosso coração. Quando a gente não faz isso, a gente está vivendo uma vida à deriva. Eu te pergunto, como é que você tem feito para poder sentir que a sua vida está valendo a pena? Que pensamentos você está grudado neles? Todos os dias nós podemos tirar um momento, né, para dialogar com o nosso coração, para procurar entender o que a nossa alma quer, porque às vezes ela fica inquieta, né? Não dá pra gente ficar jogando fora, gastando de qualquer jeito essa moeda tão preciosa chamada tempo. Então, a partir do momento em que eu tenho clareza de que eu quero todos os dias ser um pouquinho melhor, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, todos os dias eu vou buscando a criar esse alinhamento com essa eu melhor a cada dia. Eu também preciso de criar disciplina. Eu preciso ter um mínimo de organização. Às vezes eu fico tão desorganizada com as coisas que eu me perco no meio do caminho. Eu perco a minha confiança em mim mesma. Então, ir devagar, mas sempre buscando avançar um pouquinho a cada dia. Aprender isso que nós aprendemos na PNL, né? Tudo é sistêmico. Pensamento, sentimento, atitudes, isso está tudo ligado. Então, se eu falo que eu não tenho tempo para trabalhar aquilo que eu quero na minha vida, para trabalhar na criação da vida que eu quero experimentar, eu não vou conseguir ter uma vida que me traga satisfação. Eu posso ter até uma vida de muito prazer, né? De ver as pessoas, né? Mas será que isso é felicidade? Eu preciso colocar uma intenção nas coisas que eu estou fazendo, nas coisas que eu estou falando, naquilo que eu estou pensando. Se eu não tiver um norte na minha vida, a minha vida vai parecer sem graça, sem cor, sem sabor. Ficar só operando no piloto automático vai fazendo com que a minha energia fique desnutrida. Talvez você já conheça essa frase, né? Quem não sabe o que quer, não entende o que encontra. Se a gente não sabe a que porto você está navegando, nenhum vento é favorável. A maioria das pessoas, elas passam a vida inteira sentindo-se insatisfeitas, sentindo que, né, a vida não está valendo a pena, o relacionamento não está valendo a pena, colocando só o foco nas coisas negativas. E muitas vezes elas esquecem que o recurso interno, o recurso que nós precisamos, os recursos estão dentro e não fora. E se a gente quer de verdade experimentar a verdadeira realização, se nós queremos tornar a nossa vida uma vida que traga felicidade, paz, satisfação, pode ter certeza que não vai ser uma vida livre de problemas, mas uma vida em que a gente vai aprender a dançar com os problemas,
Qual é o propósito de você estar aqui nesse planeta? A sua existência, a minha existência, beneficia a humanidade? Muitas vezes a gente vai se tornando uma pessoa com a mente tão fechada, e a gente esquece que nós podemos transformar toda a nossa vida a partir do momento que nós vamos transformando a nossa mentalidade. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito de você fazer da forma que você faz, o que você faz? O que você tem feito para mudar a si mesmo? Você tem procurado melhorar o mundo através de você? Como que às vezes as pessoas têm dificuldade de ir lá na frente fazer uma palestra ou apresentar uma ideia, porque aquela criança não foi trabalhada ainda, essa criança interna, ou seja, tem uma situação que desorganiza totalmente o emocional. Mas a partir do momento que a gente vai se olhando, que a gente vai se trabalhando, a gente consegue transformar toda a nossa vida. E essa mudança é de dentro para fora. O que você tem feito para investir em você? O que você tem feito para fazer uma mudança interna? Para buscar uma versão melhor sua para o mundo? Ninguém é perfeito, eu sei disso. Estou muito longe, né, dessa iluminação. Mas esse é o propósito da vida, a gente procurar a ser mais gente a cada dia. Então não importa onde você esteja hoje na sua vida, é possível você começar agora a ter uma vida mais intencional, mais proposital. A única coisa que a gente precisa fazer é estar disposto a examinar nós mesmos com muita honestidade, a nos conhecer profundamente. E às vezes o propósito não é uma coisa única. Viver o propósito não significa você deixar um monte de coisa na sua vida fora. Às vezes, onde você está, você pode colocar uma intenção de ser melhor. A vida muitas vezes ela pode se assemelhar, né, a um barco à deriva, como eu falei, mas nós podemos ser o capitão desse barco. E eu convido você, talvez você queira de verdade entrar num processo para se conhecer mais, para poder ocupar um espaço mais digno de você nesse mundo. O que realmente você quer na sua vida? Quais são os seus sonhos? Então eu posso te ajudar nisso. Há 3 décadas me trabalhando e trabalhando com pessoas. A programação neurolinguística, ela nos dá um senso de direção que é assustador, porque ela é pragmática, porque ela é simples, porque ela funciona. Então, se faz sentido para você essa conversa, vai lá para o meu Instagram, luisalopes.pnl, ou no Instagram do nosso instituto, Indesp-S. Manda um recadinho para mim. Eu tô aqui para te apoiar. Talvez você queira participar quarta-feira agora de uma masterclass comigo, onde nós vamos aprender a dar um senso de direção na nossa vida com ferramentas práticas, simples e extremamente eficazes. Ou quem sabe, participar da nossa comunidade do Clube Indesp. Nós temos aqui um menu de possibilidades para você não deixar a sua vida à deriva. Afinal de contas, o momento é agora. Quem você escolhe ser a partir de hoje está em suas mãos. É isso. Me deixa saber se está fazendo sentido para você, como isso está te ajudando. Um beijo bem carinhoso e priorize você.